Amém, queridos? Vou contar uma coisa para vocês. Logo no comecinho da minha conversão, assim, aquele primeiro amor, aquela vontade muito grande de estar na presença de Jesus, eu me deparei com um texto que dizia assim: sede santos porque eu sou santo. E eu comecei a buscar o que é ser santo. O que é ser santo? E aí eu perguntava para tudo quanto era pastor, eu parecia até chato: o que é ser santo? Quando alguém falava que ia ter uma pregação de santidade, eu ia lá na pregação, eu falei: deve ter uma fórmula para ser santo. Eu, como sou um cara de ciências exatas, meio analítico de processo, eu falei: deve ter uma fórmula, deve ter um jeito de ser santo. E eu ficava procurando essa fórmula. Se eu ouvisse falar de uma campanha de santificação, eu ia, se bem que não tem esse tipo de campanha, é muito difícil. Mas quando alguém falava assim, tem uma pregação, tem alguém que fala bastante sobre santificação, eu falava: eu vou lá porque eu queria buscar um processo. E aí, algum tempo depois, já na palavra e lendo a Bíblia e acostumando a ler a Bíblia, eu me acostumei a ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, eu me deparei com um versículo e eu falei assim: uau, ser santo é muito mais simples do que a gente pensa. Não tem processo, não tem fórmula mágica, mas tem uma coisa que nos faz ser santo. Eu queria ler um versículo com vocês essa manhã. Está lá em João 17:17. João 17 é quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal. Ele está preso, ele está no Getsemane, um pouquinho antes de ser preso e levado a todo o seu suplício, o seu martírio, um pouco antes da crucificação. Ele está orando ao Pai. E lá em João 17:17, ele fala uma coisa muito importante sobre nós sermos santos. E é esse versículo que eu quero compartilhar essa manhã com vocês. João 17:17 diz assim: santificai-os. É Jesus pedindo ao Pai. Então Jesus está orando e clamando pelas nossas vidas nessa oração. E ele diz assim: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí eu aprendi uma coisa muito simples. Eu falei o seguinte: quer ser santo? Lê a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te lavar. Não tem fórmulas, não tem processo, não tem um manual, não tem, aliás, manual tem, né? A Bíblia, não tem uma regrinha. Olha, para ser santo você não faz isso, você não faz aquilo, você só anda dessa maneira, você só se veste dessa maneira, você só pensa dessa maneira. Não tem regra. Ser santo é conhecer a palavra de Deus. Ser santo é conhecer o que Deus quer de nós. Ser santo é ser santificado por esta palavra que nos confronta, que nos diz quem nós somos, que mostra a realidade do nosso coração. Isso é ser santo. E a palavra, queridos, muitas vezes a gente não percebe, mas ela tem uma importância tão grande, mas tão grande, porque quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo, quando ele estava no 40º dia do seu jejum, sabe como é que Jesus enfrentou o diabo? Com a palavra. Nas 3 tentações que vieram sobre Jesus, sabe como é que ele fez? Ele respondeu ao diabo e ao final de cada uma das tentações ele disse: está escrito. Está escrito. Queridos, a palavra de Deus está escrita. Ela foi deixada para nós como a palavra de Deus. Então quando nós lemos a palavra, quando nós mais lemos a palavra, isso vai transformando a nossa vida. Tem uma historinha dessas que a gente recebe pela internet. Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu recebi essa, não sei quantos a conhecem, que diz que um discípulo chega lá para o seu mestre e fala assim: mestre, eu não consigo entender, eu leio e as coisas não ficam no meu coração, e eu já li, eu fico o dia inteiro lendo e nada parece que fixa na minha mente. Aí o mestre ouviu, falou: pega aquela peneira que está ali. Ele pegou a peneira e falou: agora vai ter o rio que traz água. O discípulo falou: mestre, tá bom, eu vou pegar água com a peneira. Ele endoidou de vez, esse meu mestre. Aí ele foi até o rio, pegou água, trouxe para o mestre, vazia, claro. O mestre falou: está vazio, vai no rio pegar água. E ele fez isso umas 10 vezes. Na 10ª vez o discípulo falou: mestre, não dá. Eu trago a água, mas cada vez que eu passo ela na água e trago para o senhor, ela está vazia. Ele falou: ela não está vazia, ela está limpa. É assim que acontece com a palavra, queridos. A
gente pode não entender, mas quando nós lemos a palavra, ela vai limpando o nosso coração. Porque nós vamos nos confrontando com atitudes, nós vamos nos confrontando com situações que vão mudando o nosso viver, vão mudando o nosso caminhar. E aí nós estamos de frente a uma situação na nossa vida, e quando nós vamos dar um passo, nós falamos, opa, se eu fizer isso eu vou me dar mal, porque a palavra dá exemplos que eu me dou mal se eu fizer isso. A palavra está limpando o nosso coração, e nós estamos sendo santos, nós estamos sendo santificados. Porque todo mundo acha que santo, por causa de uma expressão cultural da questão católica, e muitos aqui foram católicos, eu fui católico de frequentar a missa. A gente vai na missa e tem aquela auréolazinha, então a gente acha que quem é santo tem um manto nas costas, tem uma auréola, fica com aquela posição, olhando com aquele olhar. Não é isso, queridos. A palavra santo quer dizer separado. Nós somos santos porque nós somos separados do mundo a serviço de Deus. É essa que é a diferença, e a palavra nos ensina a sermos separados. A palavra o tempo todo nos ensina a ir contra o mundo, a ficar fora desse mundo, a não querer as coisas do mundo e querer as coisas de Deus. É assim que nós buscamos a santificação. Tem um versículo muito importante, é Jesus falando, está lá em João 8,32. Muita gente sabe de cor esse versículo diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, vocês já repararam como é que começa esse versículo? Ele começa com um E. Mas pastor, o que tem um E com isso? Aí vamos voltar um pouquinho lá no português. O E é uma conjunção de ligação. Então, se ele começa esse versículo com um E, é porque ele está ligando uma conclusão a uma coisa que ele colocou no versículo anterior. Então o versículo anterior é tão ou mais importante que esse versículo, mas a gente decora o 32, ótimo, é bom, porque Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Mas o que ele diz no versículo 31? Isso que é importante. No versículo 31 ele está dizendo aos seus discípulos e aqueles que tinham crido nele, ele diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vamos relembrar o português? Se vós permanecerdes na minha palavra, onde é que está a palavra? Na nossa Bíblia. Sereis verdadeiramente meus discípulos. E aí ele diz assim, se vocês permanecerem na palavra e forem meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E então vocês conhecerão a verdade. Vocês percebem, queridos, que quando ele diz conhecereis a verdade vos libertará, onde é que está a verdade? Na palavra. E quando nós estamos na palavra, nós temos vontade no coração de sermos discípulos. Por isso que a palavra é importante. Jesus está ensinando para nós que nós primeiro precisamos entender a palavra, precisamos ser limpos pela palavra, precisamos querer ver a Deus na palavra. Depois que nós começamos a fazer isso, a verdade limpa as nossas vidas, a verdade nos liberta, que nos liberta de coisas que nos prendem. Vocês já perceberam que quando a gente vem para Deus, coisas que muitas vezes a gente achava importante, eu quero comprar aquilo, eu quero parecer ser o melhor naquela situação, começa a não ter mais muita importância. A gente fala, isso não importa, importa são pessoas. Importa é o quanto eu estou me relacionando, importa é o quanto eu entendo Jesus, importa é o quanto eu posso fazer de melhor para o outro. Os nossos padrões vão sendo mudados, porque nós começamos a ser limpos pela palavra de Deus. E aí começa o processo de santificação. Paulo entendeu isso de uma maneira tão profunda, que quando ele escreve aos Romanos, lá em Romanos 10, 7, ele diz assim, portanto, a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra que vem por meio da pregação do Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Se nós ouvirmos a palavra, se nós praticarmos a palavra, por isso que eu digo para muita gente, está lendo a Bíblia? Lê em voz alta. Não lê em voz muda. Primeiro que você lê em voz muda, à noite você dorme. Você fica lendo a Bíblia, daqui a pouco você pescou e dormiu. Se você está falando, você dorme menos. Você começa a prestar atenção no que você fala. E quando você está falando, está se cumprindo o que está em Romanos 10, 7, porque a fé vem pelo
Ouvir, e quando você fala, você está ouvindo. Então eu sempre digo para todo mundo, está lendo a Bíblia? Leia em voz alta. Por isso que é bom ler a Bíblia sozinho, é bom ler a Bíblia num quarto. É bom quando você faz seu devocional, você estar só. Porque alguém vai achar que você é louco se você ficar lendo a Bíblia em voz alta. Mas é como ela tem que ser lida. Porque nós temos que ouvir o que nós estamos lendo. Queridos, isso é muito importante. Agora vocês perceberam que Paulo também nesse versículo usa uma outra conjunção, ele usa o portanto. Então se ele usa o portanto, tem alguma coisa no versículo 16 que nos ensina mais sobre a palavra. E lá em Romanos 10 diz assim, mas nem todos aceitaram a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Isaías acreditava na mensagem de Deus. Isaías confiava na palavra. Isaías sabia que a palavra fazia diferença. Isaías sabia a importância de falar da palavra para os outros. E quando ele diz quem creu, e depois vocês leem lá Isaías, Deus vai dizer, fale, não importa quem crê, fale, porque alguns vão crer, alguns vão ouvir e crer, alguns vão ouvir e não crer, mas fale, há tempo e fora do tempo da palavra. Jesus, quando dá a grande comissão, ele diz lá em Mateus 28, a grande comissão que vai do 19 ao 20, do 19 ao 20, ele diz assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, ou meus discípulos em algumas versões, batizando esses seguidores, esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Queridos, Jesus diz para nós o seguinte, depois que vocês me aceitarem como Senhor e Salvador, depois que vocês entenderem o meu amor e a minha graça, vão a todos os povos e nações. E quando ele fala povos e nações, pode ser o seu vizinho, pode ser a sua rua, mas vai falar da minha palavra. E quando a minha palavra encontrar coração fértil, coração que entenda a minha palavra, transforma essa pessoa num discípulo. E depois que transformar num discípulo, sabe o que nós temos que fazer? Ensinar essa pessoa os princípios da palavra. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Como é que nós vamos ensinar se nós não aprendemos? Como é que nós vamos ensinar se nós não lemos? Porque Jesus está dizendo, ensine aos outros. Isso é uma comissão, uma ordenança para nós. Ele não está falando aqui para quem não é convertido, ele está falando para os discípulos. Ensinem. Agora eu só posso ensinar aquilo que eu aprendo. E eu aprendo aonde sobre Deus? Na palavra dele. Vocês percebem como a palavra é importante? Vocês percebem como é importante nós estarmos focados na palavra? Paulo um dia está na prisão de Roma, na sua última prisão de Roma. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu tive a oportunidade de estar nessa prisão em Roma. Eu vi a prisão onde Paulo ficou os últimos anos da vida dele. Que homem, como eu fiquei admirado com Paulo. A prisão dele era num subterrâneo, a prisão dele era num subterrâneo, com um buraco no teto, mais ou menos a uns 3,5 metros, 4, uma mesa de pedra. A luz do dia entrava só algumas horas quando batia por aquele buraco. Vocês imaginam que no inverno era um frio violento, que não tinha, ele estava num buraco. E ele escreve uma das cartas mais preciosas para Timóteo, que é a carta de 2 Timóteo. Dizem os teólogos que foi a última carta que ele escreveu antes de morrer. Queridos, imaginem esse homem escrevendo essa carta. Ele podia estar escrevendo um testamento, ele podia estar escrevendo alguma coisa, mas provavelmente, aí é uma interpretação minha, porque ele escreve essa carta a Timóteo. Timóteo era um discípulo dele. E ele escreve essa carta porque provavelmente alguém disse para ele, olha, Timóteo anda meio desanimado. Ele está assim meio amargurado porque você está preso. Ele meio que perdeu a confiança em Deus porque você, o grande Paulo, foi preso. Ele fala, não, ele não compreendeu o que é o Senhor. Eu vou escrever uma carta para animá-lo. Eu vou escrever uma carta para motivá-lo. E ele escreve uma carta maravilhosa, queridos. E ele diz algumas coisas nessa carta, e uma delas ele nos alerta, e ele fala para Timóteo,
lá no capítulo 3, uma coisa que está acontecendo hoje em dia. Mas ele diz lá em capítulo 3 de 2 Timóteo, logo no comecinho do capítulo, que o mundo ficaria pior do que Timóteo acha que ele era. E ele diz lá: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Paulo estava falando de hoje em dia. Nós estamos vivendo isso no mundo. E veja, se nós imaginarmos que ele está escrevendo uma carta de ânimo, como é que uma carta de ânimo pode começar assim? Imaginou? Alguém vai te animar e diz assim: olha, o que está ruim vai ficar muito pior. Fica tranquilo que vai piorar demais. Mas é o que Paulo faz. Só que ele usa isso como um pano de fundo para dizer para Timóteo: não perca a fé. Não perca a fé. Porque no meio desse caos todo nós temos um Deus que é soberano, que reina, que olha pelos seus, que é o Deus que cuida da tua vida, que cuida da minha, que cuida daqueles que creem nele. E ele jamais vai nos deixar desamparados, porque na própria comissão ele não disse: estarei contigo até o final dos tempos. Ele está junto. E aí ele, para animar Timóteo, ele depois dá toda essa descrição dessas coisas ruins, mas lá em 2 Timóteo 3,16, ele anima Timóteo. Ele diz assim para Timóteo: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Queridos, vocês podem perceber o que Paulo fez aqui, o quanto esse homem entendeu o que era a palavra de Deus, o quanto ele entendeu o que era Jesus e como nós devemos viver na presença de Jesus. Ele vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, vai ter um caos, mas no meio desse caos existe uma coisa que te fortalece, existe uma coisa que te é útil, existe uma coisa que te corrige, existe uma coisa que te põe no prumo, existe uma coisa que aumenta a sua fé. Sabe o que é? A palavra de Deus. Então quando você estiver triste, desanimado, quando você estiver achando que tudo está errado, leia a palavra de Deus, e ela vai te fortificar, porque você vai ver histórias de pessoas que precisaram e foram ouvidas, história de pessoas que clamaram e tiveram as respostas. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Ele não nos desampara, mesmo quando nós achamos que estamos no mais profundo abismo, Ele está junto conosco, e a palavra garante isso. A palavra garante isso. Jesus disse que lá no comecinho, ali em João 8,31, que se nós queremos ser discípulos, nós precisamos permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E Paulo escreve a Timóteo: olha, Deus está deixando para você uma coisa muito útil para a sua vida. Está deixando as Escrituras. E é sobre esse versículo, quando eu li esse versículo, eu destaquei 5 coisas, 5 situações que eu quero compartilhar com vocês. Porque se nós, no meio de uma tribulação, entendermos essas 5 situações, nossa vida pode ser transformada. A situação pode não mudar, mas a nossa vida será transformada no meio daquela situação. Nós vamos ter aquilo que o próprio Jesus chama da paz que excede todo entendimento. Quando está todo mundo se descabelando e derrubando e caindo ao nosso lado, nós nos mantemos em pé, porque nós sabemos que o nosso Deus é conosco. Queridos, um dos 5 pontos que Paulo escreveu a Timóteo, o primeiro deles, que eu queria destacar e falar um pouquinho com vocês, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é inspirada. Eu já vi discussões de pessoas dizendo: não, mas a palavra de Deus foi feita por homens. Homens escreveram a palavra de Deus, depois homens montaram a palavra de Deus. Constantino ajudou a montar a palavra de Deus. Queridos, mentira nenhuma. Sabe por quê? Que Paulo diz a Timóteo: ela é inspirada. Sabe o que significa inspirado? Para que a gente entenda o que Paulo estava escrevendo a Timóteo, porque a gente tem que entender o seguinte:
Quando alguma coisa era escrita no Antigo ou no Novo Testamento, quem escrevia usava uma linguagem que quem fosse ler naquele momento entenderia. Por isso que às vezes é interessante a gente voltar ao hebraico antigo, voltar ao grego, para tentar entender o que está escrito. E quando a gente vai traduzindo para o português, primeiro ela foi para o inglês, primeiro ela foi para o latim, depois para o inglês. A primeira tradução verdadeira foi para o inglês, a tradução da King James, que considero uma das melhores, que era o rei James da Inglaterra. Tem as versões alemãs que Lutero traduziu, mas são traduções em cima de traduções. Não que ela esteja errada, muito pelo contrário. Elas são úteis para nós, elas espelham a verdade de Deus. Mas muitas vezes, quando a gente usa uma palavra no português, a gente não tem o sentido do que é aquela palavra. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, essa palavra é inspirada. E inspirare, que é o verbo do latim que estava escrito isso, e a origem grega também, significa o seguinte: soprar em, ou colocar no coração de alguém. Isso é a origem etimológica, como se diz, da palavra. Então, quando eu falo que uma coisa foi inspirada, é porque aquela coisa foi colocada por alguém dentro do coração de alguém, e aquele alguém se inspirou para escrever aquilo, para falar aquilo. Quando Paulo escreve a Timóteo que a palavra foi inspirada, que ela é inspirada, o que ele está dizendo é o seguinte: Timóteo, nada do que está nesta palavra foi criação humana. Nada do que está escrito nisso foram homens que escreveram livremente. Eles foram usados por Deus. Eles foram usados pelo Espírito Santo para escrever tudo que estava nessa palavra. Por isso que ele insiste na inspiração. Por isso que ele insiste. E se vocês pararem para ver, a Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros, escritos por vários autores diferentes, que tem uma lógica absurda. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se completa. Eu costumo dizer o seguinte: se você achar alguma coisa no Antigo Testamento que você não consegue explicar, vá ao Novo Testamento, que ela se explica. Não existem pontos negros na Bíblia. Ela se explica por ela mesma, porque ela foi inspirada. Ela não poderia ter sido inspirada por Deus e ser uma coisa que nós não entenderíamos. Porque a palavra é a própria expressão de Deus. É a própria vontade de Deus para nós. Ela foi deixada para o nosso ensino. Por isso que Paulo, a primeira coisa que ele fala para Timóteo é: Timóteo, você está desanimado? Mas lembre-se, aquilo que você está lendo, aquilo que está ficando para você, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela não surgiu de um devaneio de alguém que o escreveu. Ela tem valores e tem princípios que nos remetem ao próprio Deus. Essa é a palavra. Pedro sabia tanto disso, que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz assim: acima de tudo, prestem atenção ao que Pedro fala, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados ou inspirados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Queridos, ou nós cremos nisso, ou nós podemos rasgar a Bíblia e esquecer tudo que nós sabemos. Entender que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo na mão e na mente e no coração daqueles que escreveram é um princípio básico da nossa fé. Então, quando eu vejo algumas pessoas que têm alguns anos de igreja discutindo, mas será que a Bíblia é certa? Será que não tem algumas coisas? Será que não foram homens que escreveram? Eu falo: Deus perdoa, abençoa e tem misericórdia, porque ele ainda não entendeu o que significa a sua palavra. Queridos, o que Pedro está dizendo para nós é que nenhum homem poderia ter escrito o que escreveu, se não fosse o Espírito Santo de Deus a dar a ele as verdades que estavam escritas. Por isso que a Bíblia é inspirada. Jesus, quando fala lá em Mateus 5, do 17 ao 18, veja a importância que ele dá para a palavra de Deus, veja a importância que ele dá para os escritos, porque ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei. A lei o que era? A palavra de Deus. Era o Pentateuco, era o Torá, essa era a lei. E ele diz: eu não vim abolir a lei de Moisés ou o escrito dos profetas,
Quando ele fala isso, ele engloba todo o nosso Antigo Testamento, como nós conhecemos. Ele diz: eu não venho para abolir, eu vim para cumpri-los. E eu lhes digo a verdade: enquanto céu e terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço desta lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Sabe o que Jesus está dizendo? Que enquanto ele não voltar a segunda vez, enquanto a igreja não estiver reinando com ele na Nova Jerusalém, a palavra de Deus é o que continua valendo. É a palavra de Deus, porque é ali que ele disse o que ele quer para nós. É na palavra de Deus que ele diz o que ele quer que nós aprendamos, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer. É através da palavra que nós vemos isso. Por isso que ele diz que ela é inspirada, porque ela não foi feita por homens. Mas Paulo diz uma segunda coisa a Timóteo: Timóteo, ela é inspirada, e por ser inspirada ela é útil. Mas útil para quê? Se ela é útil, ela tem que ter uma utilidade. Eu não vou dizer que uma coisa é útil e não consigo fazer nada com ela, mas Paulo diz que ela é útil. Sabe por que ela é útil? Para mostrar o nosso propósito de vida, para mostrar o que Deus pensa de nós, para mostrar como nós devemos nos comportar. A utilidade da palavra está em trazer valores agregados à nossa vida que antes nós não fazíamos, não agíamos segundo esses valores. E eu já falei para vocês, a Bíblia é um livro de história de pessoas. Se vocês pegarem a essência da Bíblia, ou ela está contando um pano de fundo para uma história que vai acontecer, ou ela já entra direto na história. Vocês pegam o livro de Ruth, ela começa com um pano de fundo, dizendo que tinha fome, que Noemi se casou, e a fome era muito grande, ele vem, quer dizer, ele cria um pano de fundo para entrar na história de Ruth, para contar a história. Mas ele vai contar a história do quê? De uma mulher que teve fé, que acreditou em Deus, e que foi abençoada no final. Passou por dificuldades? Passou por fome, perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, viu a cunhada ir embora porque não aguentou todo esse desespero, mas ela falou: não, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que levanta, eu creio num Deus que nos impulsiona. E vocês sabem que Ruth faz parte da linhagem de Davi. Então, queridos, a Bíblia nos conta essas histórias, nos conta a história de Elias. É uma das histórias que eu mais gosto, já falei várias vezes para vocês. Eu gosto da história de Elias, porque eu brinco, e eu já ouvi isso outras vezes, e é uma verdade. Para os judeus, se você pudesse escolher algumas fotografias para colocar na parede, a primeira que eles colocariam é Moisés. Moisés é o grande libertador, o grande salvador. E a segunda seria Elias. Elias é o maior dos profetas, é considerado o maior dos profetas de Israel. E esse homem, que é considerado o maior dos profetas, Tiago escreve sobre ele e diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, era sujeito às mesmas vontades, era sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos. Mas esse homem foi poderoso em Deus. Esse homem passou pelo vale, esse homem passou pela depressão, esse homem teve vitórias, e logo depois das vitórias ele entendeu que ele não era nada. Uma simples ameaça deixou ele numa depressão profunda, e ele precisou ser levantado por Deus. Só que esse homem foi tão amado por Deus, foi tão querido por Deus, que ele morreu, ele foi arrebatado. Então a Bíblia nos ensina histórias de pessoas que decidiram por Deus o que Deus fez por elas. Por outro lado, nos ensina história de pessoas que decidiram pelos seus próprios caminhos, e Deus respeitou. Conta a história de Saul, que preferiu honra de homens do que a presença de Deus na vida dele. E muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo: não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus tirano, é um Deus que pune. Saul ficou 40 anos reinando. Deus cortou o reinado dele logo no começo, e ele continuou mais 40 anos reinando. Se Deus fosse como dizem, ele tinha rompido Saul rapidinho. Mas não, ele honrou o reinado de Saul, porque ele havia dado uma promessa que Saul ia ser rei. Só que ele tirou a continuação do reinado da família de Saul e transferiu para Davi. Vocês conhecem a história? Então a Bíblia nos conta essas histórias. Nos conta histórias de um homem, Saul, que teve uma tremenda comunhão com o Senhor. Ele foi profeta, depois vocês lembram lá em Samuel. Ele profetizou, lá no livro de 1 Samuel diz que Saul profetizou. Saul sentiu a presença do Espírito Santo.
Saul sentiu o poder de Deus na vida dele. Mas quando ele precisou tomar uma decisão, ele falou o seguinte: eu prefiro a honra dos homens. Eu prefiro que os homens me vejam como rei do que Deus me use como rei. Teve o fim que teve, queridos. Essa é a utilidade da palavra. Essa é a utilidade que a Bíblia traz sobre as nossas vidas. Que quando nós lemos essas histórias nos dão elementos para nós tomarmos a decisão. Quando nós estamos no caminho, nós podemos nos lembrar da decisão de Elias e chorar e nos prostrar na presença do Senhor e pedir que Ele haja, ou nós podemos ser como Saul, orgulhosos e arrogantes e dizer: não, eu vou encarar essa situação. Não, mas Deus não quer isso. Não, mas as pessoas esperam que eu faça isso. É isso que é a utilidade da Bíblia. É nos mostrar caminhos os quais nós devemos seguir. Agora, queridos, eu só entendo esses caminhos, eu só conheço esses caminhos se eu ler a Bíblia. Se eu não estudar a Bíblia, eu não consigo. Vocês acham que ouvindo o culto uma vez por semana de domingo eu vou entender tudo isso que está na palavra? Não vou. Eu tenho que me dedicar a estudar. Jesus disse que quando nós permanecermos na palavra, seremos discípulos. Como é que eu permaneço numa coisa que eu não estudo e não conheço? Senão eu vou estar na superficialidade. Jó achou que conhecia tudo de Deus. Não, eu já conheço. Eu conheço tanto Deus que eu vou sacrificar pelos meus filhos. Se meus filhos estiverem fazendo alguma coisa errada, o meu sacrifício sobe a Deus e Deus perdoa. E ele passou por tudo que passou. Para lá no final ele dizer: Senhor, eu achei que eu conhecia. Eu ouvia falar do Senhor, hoje meus olhos te veem, hoje eu tenho comunhão com o Senhor. Queridos, não espera passar pelo que Jó passou para olhar a Deus. A palavra está à nossa disposição. Nós podemos olhar a palavra e entender Deus. Podemos entender Deus é difícil, mas nós podemos compreender o que Deus espera de nós e fazer o que o agrada. Isso é a utilidade da palavra. Terceira coisa, queridos, a palavra serve para condenar os erros ou repreender. E aí tem uma coisa interessante, porque eu já vi gente usando essa repreensão ou essa correção sobre a vida dos outros. Porque você, a palavra diz você. Só que o primeiro que tem que ser repreendido pela palavra e corrigido somos nós. Vocês já viram aqueles irmãos que vão num culto e a palavra é dura, a palavra é pesada, eles dizem: se fulano estivesse aqui do meu lado, ele ia ouvir essa palavra. Queridos, o fulano não era para estar lá, é você que está ouvindo a palavra, então é para você aquela palavra. Muitas vezes nós não entendemos o que é a correção de Deus, porque nós temos um orgulho muito grande no coração, e nós achamos que não precisamos ser repreendidos, mas a palavra corrige, a palavra diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então nós precisamos entender o confronto que nasce na palavra com nós mesmos. Nós precisamos entender que quando nós estamos lendo um versículo, uau, esse daqui sou eu nesse versículo. Olha eu aqui fazendo essas coisas. Ixi, Deus me perdoa. Até hoje eu não tinha entendido isso. Agora a tua palavra me confrontou, me repreendeu. Provérbios diz que feliz aquele que é corrigido, e se agrada de ser corrigido, gosta de quem o corrige, ama quem o corrige. Tem pessoa que fica com biquinho, você corrige, ele faz biquinho. Tem gente que quando corrige, ele baixa a cabeça e diz: você tem razão. Obrigado por o que você fala, porque eu preciso refletir algumas posições que eu tenho tomado. Queridos, é isso que a palavra faz com a gente. Quando Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 12:2, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que nos transforma e o que nos mostra a boa, perfeita e agradável de Deus nas nossas vidas? O confronto. Quando nós somos confrontados entre a posição que nós estamos e a posição que a palavra diz que nós deveríamos estar, e quando nós tomamos a decisão de ir na direção que Deus quer que a gente vá, as coisas começam a acontecer na nossa vida, e aquilo que é bom, agradável e perfeito começa a acontecer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, mesmo no meio da tribulação, porque a palavra diz que no meio da tribulação quem está conosco? Ele. Então Ele está nos guardando.
Senhor, está doendo passar por essa situação, mas eu vou passar, porque o Senhor está do meu lado. E nós experimentamos alguma coisa diferente, mas nós precisamos ser repreendidos por Ele, por isso. Nós precisamos ser repreendidos, e aonde nós somos repreendidos? Na palavra, porque é ela que nos confronta. Quem lê a Bíblia como um livro de história, que nunca foi confrontado com um versículo, não entendeu o que é o poder de Deus dentro da palavra. Porque você não está lendo a Bíblia com o coração, você está lendo com os olhos do entendimento. Queridos, é diferente, a gente tem que entender que a palavra tem que nos corrigir. Se a palavra nos traz repreensão, a palavra de Deus é muito clara. E Paulo diz isso a Timóteo, a palavra tem que nos corrigir e nos endireitar, ela nos repreende. Então a primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós somos confrontados, opa, estou errado, agora eu preciso de correção, agora eu preciso ser corrigido. E aí vem a parte que ele fala, a palavra é útil para confrontar e para corrigir a nossa vida. Nós precisamos entender a correção de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, surgiu uma coisa interessante, porque vocês sabem o que é corrigir no grego? Alguém tem alguma ideia do que é a origem do corrigir no grego? Da onde veio a palavra corrigir no português? Veio da palavra grega ortopedia. Corrigir significa colocar os ossos no lugar. Corrigir significa orientar. E muitas vezes quando nós quebramos um osso, a gente não fica lá engessado, não se movendo como devia, quebra o braço e fica com o braço colado no corpo. Queridos, quando Deus está nos corrigindo, muitas vezes nós estamos manquitolando pela correção de Deus. Mas depois que a gente é corrigido, nós nos levantamos e andamos na presença do Senhor como filhos, e como filhos amados. Porque nós fomos corrigidos. E só quem é corrigido consegue orientar alguém. Você se lembra de alguma vez em que você, com pouco conhecimento de alguma coisa, foi tentar ensinar alguém e os dois quebraram a cara? Quando a gente tem pouco conhecimento das coisas, a gente faz na boa vontade, e nem sempre na boa vontade as coisas funcionam. Por isso que a gente precisa ser corrigido e ser endireitado. Jesus fala isso quando ele diz lá em Mateus 15, que ele fala dos dois cegos, ele deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E, queridos, a gente precisa ser corrigido, precisa se endireitar, precisa conhecer o caminho, precisa passar pelo tratamento de Deus. O que Jesus está falando nessa passagem era dos fariseus. Ele estava dizendo dos fariseus, os cegos dirigindo outros cegos, é uma analogia aos fariseus. E os fariseus eram homens que conheciam a palavra, mas não entendiam quem era o Deus da palavra. Eles tinham um conhecimento intelectual, por isso que Jesus estava falando dos fariseus, vocês são cegos, e vocês estão guiando as pessoas como cegos, e os dois vão cair no buraco. Algumas traduções falam cair na cova. E um pouco antes Jesus tinha falado dos fariseus, ele tinha dito, vocês não entrarão no reino dos céus e não deixam quem o segue entrarem. Ele está dizendo, vocês estão ensinando errado, e as pessoas estão acreditando em vocês. Sabe onde está a diferença? Na palavra. Paulo, uma vez na palavra, ele escreve, lá em Atos, na carta de Atos, aliás, Lucas escreve na carta de Atos, que quando Paulo pregava numa cidade chamada Bereia, ele falou, olha, foram os melhores cristãos que eu vi em todas as viagens de Paulo. Porque os bereanos tinham uma diferença em relação aos outros. Os outros, porque era Paulo, o todo-poderoso Paulo que pregava, todo mundo ficava, eu imagino, que é aqueles auditórios que fica todo mundo olhando, Paulo, Paulo. Os bereanos não. Vocês lembram lá em Atos depois? A palavra diz que os bereanos eram bons cristãos. Que tudo que Paulo falava, eles iam na Escritura e iam ver se era verdade. Sabe como é que nós confrontamos se uma pregação é boa? Não pela emoção do pregador, não pelo tom de voz, não pelo jeito que ele faz. Mas será que o que ele está falando é verdade? Será que o que ele está falando está na palavra? Será que ele não pegou um versículo fora de um contexto e foi fazer uma baita pregação sobre um versículo, só que quando eu olho para cima a coisa não é bem assim? Um exemplo claro disso, que eu já vi várias pregações, e não estou aqui para criticar ninguém. A pessoa pega tudo, posso naquele que me fortalece. Então você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ter unção,
Você é filho de Deus, você pode ter tudo. Sim, mas lê um pouco antes. Antes de Paulo escrever tudo posso naquele que me fortalece, ele diz assim: já enfrentei chicote, já enfrentei apedrejamento, já fui preso, já sofri naufrágio, já fui deixado como morto na praia. Mas em tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu olho o que Paulo escreveu, eu não vejo em nenhum lugar ele dizer: olha, Deus me deu carro, Deus me deu carro. Não que Deus não possa, Deus pode fazer o que Ele quiser. Não me pega texto fora de contexto para justificar as coisas. E só quem percebe isso é quem tem conhecimento na palavra, quem entende o que é a palavra. Nós precisamos entender a palavra, queridos. E quando nós começamos a entender a palavra, entendemos esses 4 pontos que Paulo colocou para Timóteo, que a palavra é útil, que a palavra nos corrige, que a palavra tem uma utilidade, que a palavra nos endireita, aí nós podemos ir para o 5º ponto que Paulo fala a Timóteo. Que ele diz assim para Timóteo, ele diz: Timóteo, entenda que a palavra, ela é inspirada, ela veio da boca de Deus, do coração de Deus para o coração dos homens. Entenda que ela é útil para a tua vida, porque ela vai te mostrar caminhos, ela vai te mostrar situações, vai te dizer o que é certo e o que é errado. Entenda isso na palavra. Ela vai te repreender, porque ela vai te mostrar o que você tem errado, e ela vai te corrigir, ela vai mostrar qual é o bom caminho. Sabe para que tudo isso, Timóteo? Para que você possa ensinar. Porque quando nós passamos por tudo isso, nós podemos começar a ensinar as pessoas. Quando nós começamos a entender todo esse mover de Deus, os nossos conceitos, os nossos valores mudam. E aí nós podemos falar com propriedade de quem é Deus, do que Ele fez na nossa vida e como nós temos andado na presença dEle. E o nosso testemunho, além de falado, é visto, porque as pessoas olham para nós. E vocês sabem que o falar de boca é só 30%, 35% da nossa comunicação. O nosso corpo fala muito mais, as nossas atitudes falam muito mais, os nossos gestos falam muito mais. Tem um pensador americano que ele diz assim: eu não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz grita tão alto que não me deixa ouvir. Queridos, nós temos que tomar cuidado e não falar uma coisa e agir completamente diferente do que aquilo, porque as pessoas reparam em nós. E Paulo diz que há uma grande nuvem de testemunha olhando para nós. Eu fico imaginando que existe ao nosso redor, existe aqui ao nosso redor, como se nós estivéssemos numa arena de esportes. Existe a torcida ao nosso favor e existe a torcida contra nós. E os dois estão se degladiando para ver por qual caminho nós vamos. E quando nós vamos por um caminho certo, a torcida ao nosso favor fala: oba, ele está no caminho certo. E quando a gente erra, o outro fala: legal, ele está vindo mais perto de nós. Queridos, nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós ensinamos. E aí a grande comissão pode acontecer na nossa vida. Porque a grande comissão, Jesus não diz: vá, fazei discípulos. E depois vocês fizerem discípulos, batize-os. E depois vocês batizá-los, ensine-os a palavra. Aí nós podemos ensinar, nós podemos fazer aquilo que Deus espera. Nós vamos ensinar o que é a palavra, nós vamos falar da palavra. Deus quer que todos nós falemos da palavra com propriedade. Agora, como nós vamos falar da palavra se nós não entendemos, se nós não lemos, se nós não buscamos, se nós não estudamos? Queridos, quando Paulo escreve isso, quando Paulo escreve a Timóteo esses 5 pontos que eu falei, que está no versículo 16, que a palavra é inspirada, que a palavra é útil, que a palavra mostra os nossos erros, que a palavra nos corrige e que a palavra nos ensina, sabe por que ele faz tudo isso? Sabe por que ele diz para Timóteo esse versículo 16? Porque ele queria que Timóteo entendesse o que está no versículo 17. Paulo escreveu de uma maneira impressionante. E ele diz tudo isso para Timóteo. Eu fiquei aqui uma meia hora, 40 minutos falando com você sobre o que ele disse no versículo 16, porque ele queria que Timóteo entendesse isso, para que o versículo 17 acontecesse na vida de Timóteo. E o versículo 17 diz o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que nós precisamos ler a palavra? Que nós precisamos estar prontos para dar o testemunho. Nós precisamos estar prontos a falar. Nós precisamos estar prontos a dizer quem é Jesus na nossa vida. E queridos, deixa eu dizer uma coisa: o inimigo é sujo, porque
muitas vezes nós vamos falar com uma pessoa e se a gente não tem conhecimento, uma pessoa pega a gente numa vírgula errada e começa a distorcer, e se a gente tem um estudo só superficial, a gente se embanana para falar com a pessoa. E se a gente se embananar para falar com uma pessoa, naquele momento Deus não vai conseguir operar no coração daquela pessoa. Ela vai dizer, o que você falou não me convenceu. E aí nós vamos poder querer usar N jargões, mas nós não vamos conseguir. Nós precisamos ler a palavra e entender que a palavra nos dá o poder do Espírito Santo a falar com quem precisa. Mas para falar, veja, Jesus diz o seguinte, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, quando ele diz aos discípulos lá em João 14, e ele diz o seguinte, e o Espírito Santo vos ensinará e vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Querido, como é que eu vou me lembrar de alguma coisa que Jesus disse, se eu não estudo a palavra dele? Não está dizendo que o Espírito Santo vai colocar de uma maneira sobrenatural na nossa vida, ele vai pegar o que nós conhecemos e vai inspirar aquilo para a gente falar para outros, mas eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, como é que o Espírito Santo vai me usar? É assim que funciona a palavra. Conhecer a palavra de Deus nos habilita a sermos homens e mulheres de Deus melhores. Conhecer a palavra de Deus nos mostra valores e princípios que Deus espera que nós cumpramos na nossa vida e na vida dos outros, através do nosso exemplo, através do nosso caminhar, através do nosso falar, e principalmente, sabe qual a primeira coisa que a palavra, quando a gente começa a ler, muda? Os nossos olhos. Os nossos olhos já não são mais os mesmos, a gente já não olha mais como olhávamos antes, porque os olhos são o espelho da alma, e se a nossa alma está transformada, os nossos olhos estão transformados. Nós passamos a olhar com amor as situações, nós passamos a olhar com misericórdia as situações, nós passamos a olhar como Jesus olharia as situações. É isso que a palavra faz. Eu quero desafiá-los nessa manhã a trazer na mente de vocês, se eu não tenho visto a palavra dessa forma, que nós passemos a ter uma visão diferente da palavra, que nós passemos a entender que a palavra é um instrumento que nos faz crescer, nos faz ser melhores seres humanos, nos faz estar mais na presença de Deus, e com a palavra nós espelhamos as vontades de Deus. Eu quero desafiá-los a ler mais, a buscar mais, a entender mais o que Deus espera de vocês através da palavra. Amém? Amém? Amém.